Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vinda do Filho do Homem será como nos tempos de Noé, disse Jesus. Esta humanidade e toda a igreja se afastou de Deus. Esta humanidade se afastou de Deus e se entregou a toda a maldade, abandonando-se a verdade que salva e adotou a mentira e a enganação que leva à perdição. A Igreja Católica Romana está separando e partindo para uma religião sinodal falsa e anticristã, que tem por base a teologia da libertação marxista. Com certeza, neste ano, o Papa Francisco terá que tomar uma decisão drástica, pois ele fez uma aliança com todas as religiões, a ONU, Nova Ordem Mundial, para ter uma só religião universal anticristã, a fim de trazer a paz mundial que deverá ser decidido no mês de outubro deste ano de 2024. Vamos aguardar para ver no que se dá. Estamos vivendo o fim dos tempos. Ninguém quer saber de nada. Estão forjando uma falsa paz. Esconde a verdade e apresenta mentira, forjando, maquiando todas as situações, demonstrando assim uma felicidade, uma falsa paz. Vamos aguardar, estamos vivendo o fim dos tempos, ninguém quer saber de nada, estão forjando uma falsa paz. Os acontecimentos, as doenças, as tempestades, as inundações, Deus envia para nos acordar do sono do pecado e da cegueira que o demônio espalhou-se até dentro da igreja. Estas coisas são aviso de Deus para que se convertam e façam penitência antes que seja tarde. Deus enviou a pandemia que fechou tudo. Até a igreja deveria ter acolhido com amor, porque era o aviso de Deus pela nossa conversão. Foi uma amostra de como deverá acontecer quando a igreja se fechar definitivo. Mas foi ao contrário. Em vez de amor e conversão, veio o ódio recíproco, político, de esquerda contra a direita. Semearam ódio e agora colhem tempestades e desgraças. Semearam naquele tempo ódio e agora colhem tempestade e desgraça. Veja o que está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 10. Lá está escrito assim: muitos sucumbirão, haverá traição e ódio recíproco, surgirão falsos profetas e enganarão muita gente. Surgirão falsos profetas e enganarão muita gente. Pois Jesus previu tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. A pandemia nos trouxe ódio recíproco de esquerda contra direita e direita contra esquerda. E esse ódio foi pior do que a pandemia, porque chegou até Deus, a ofensa chegou até Deus e despertou a ira dele para o mundo todo. E no Brasil, por esse ódio, muita gente vai morrer. A igreja deveria ser a guardiã da fé e do amor e da verdade, mas espalhou o ódio, a mentira, a enganação.
Está escrito em João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabeis que me odiou antes de vós. Veja lá, quando a gente odeia o irmão, antes já odiou a Deus. E esse pecado é um pecado que traz vingança, traz o castigo de Deus e recompensa. Porque quando tudo que a gente semeia, colhe. Tudo que a gente semeia, colhe. O ódio recíproco nos afastou de Deus e esse pecado do ódio chegou até o céu. E Deus designou-se entregar o seu poder à fera para que sejamos castigados até que se cumpra a palavra de Deus. Apocalipse 17, versículo 17. O Senhor Deus está enviando aviso à igreja e toda a humanidade de tudo o que vai acontecer muito em breve, mas ninguém quer ouvir. Prefere o toque de caixa do mundo moderno. O mundo todo, até a Igreja Católica Romana, afastaram-se de Deus, forjando uma religião nova, sinodal, universal, justamente para servir o mundo, não a Deus, não servir a Deus. O Senhor Deus viu que, sendo assim, o homem não quer mais o auxílio de Deus. Então ele tomou a seguinte decisão: vou retirar a minha autoridade real e deixar que o mundo viva como está. O Senhor Deus está querendo acordar esta humanidade e também a igreja, que está adormecida no pecado e cegada pelo demônio. Deus enviou a pandemia como uma pequena amostra grátis do que é seu poder, fechando tudo na maior tranquilidade para mostrar como será nos dias da escuridão. Mas nem a igreja que mais sofreu com a pandemia foi capaz de acordar do sono da morte e orientar seus fiéis a converter-se e mudar de vida. A igreja foi que mais sofreu com a pandemia e não foi capaz de acordar para orientar seus fiéis a converter-lhe e mudar de vida. Em vez disso, a pandemia trouxe ódio para dentro da igreja e de todo o Brasil contra o presidente da República Brasileira, culpando-o de tudo o que aconteceu, chegando a tratar-se de genocida, responsabilizando-o pelas 600 mil mortes nos tempos da pandemia. Isso foi um absurdo. Isso está custando caro. Estão recebendo agora. Agora nós vamos receber o pagamento desse ódio. A pandemia veio e passou e ninguém aprendeu nada. Ainda implantou o ódio pelo qual estamos sendo castigados. O ex-presidente terminou seu mandato e, por mais odiado que foi, ninguém conseguiu incriminar ele de nada até os dias de hoje. Ele tornou-se em um líder político mundialmente reconhecido. Pois é, odiaram tanto ele e até hoje não descobriu crime algum sobre ele. Agora, depois de muitas internações hospitalares devido aos atentados que sofreu na primeira campanha política, está novamente internado em São Paulo e não sabemos qual será o destino dele. Mas Deus sempre fez o melhor para ele, que hoje tem o apoio da maioria dos brasileiros de bem. Mas os brasileiros não merecem um presidente igual ao Bolsonaro, devido ao pecado do ódio. Os brasileiros merecem um presidente igual ao Lula ou pior. Hoje estamos vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e dos estados mais ricos e organizados do Brasil, como uma cultura de fazer inveja passou a ser um estado governado pela esquerda, e sendo de esquerda, pode ser que seja
o estado que mais odiou o presidente nos tempos da pandemia. Pode ser por isto que está sendo castigado primeiro, para ver se a igreja e o resto do país se converte dos seus pecados e faça penitência. Não estou afirmando nada, apenas estou dizendo tudo pode ser, tudo poderá acontecer. Não estou julgando ninguém. E nós, o resto do país e a igreja, com certeza, se não fizermos penitência, não arrependermos dos nossos pecados, vamos sofrer as tribulações, talvez pior do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e em muitas outras cidades brasileiras. As tribulações previstas por Jesus Cristo vão atingir toda a humanidade, até porque sem as tribulações ninguém se salvaria, disse Jesus. As tribulações são para toda a humanidade. Os evangélicos, coitados, estão acreditando que Jesus vem arrebatar todos eles antes das tribulações. Coitados, estão acreditando que Jesus virá arrebatar todos eles da igreja deles antes das tribulações, porque eles são tão perfeitos que não merecem nem sofrer nas tribulações, e nem purgatório, nem nada. Com certeza não entenderam a Bíblia. Com certeza eles não entenderam a Bíblia, pois o arrebatamento só se dá no dia da vinda do Filho do Homem, para dar a sentença ao julgamento final. No dia do julgamento final, no último dia, é que haverá o arrebatamento das pessoas que ainda não morreram jamais. Depois que o Cristo aparecer nas nuvens, ele vai ressuscitar os mortos e os vivos não morrerão. Serão transformados num piscar de olhos, e serão transformados em corpo imortal para o julgamento. Nesse dia os mortos ressuscitarão e os salvos nesse dia da vinda do Filho do Homem, os mortos ressuscitarão e os salvos que a sua alma estiver no purgatório ou no céu descerão e o unirão aos seus corpos e irão para o céu, corpo e alma. Esse não passará o julgamento final, porque ele já foi julgado particularmente no dia da morte. Ele já foi julgado e Deus não precisa julgar mais, porque já está decidido. Quem salvou, sua alma está no céu e o corpo aguardando a ressurreição aqui na terra. Agora, aquele que se perdeu também, sua alma está aguardando a ressurreição do corpo, que vai ressurgir para unir corpo e alma para o inferno. E os condenados também ressuscitarão. Suas almas virás e unirão aos seus corpos. Irão para o inferno, corpo e alma, porque eles já passaram pelo julgamento particular. Então, os ressuscitados, a ressurreição dos mortos, quando Cristo vier, esses já foram julgados, já têm o destino certo. E seus corpos que estavam apenas aguardando a ressurreição da carne no último dia. Jesus virá julgar os vivos e os mortos. Esta frase tem dupla interpretação. Tem duas maneiras de interpretar essa frase. Julgar os mortos recente que ainda não passaram pelo julgamento particular. Ou será julgar os que ainda não morreram, e os vivos são os que salvaram, e os mortos são os que são condenados. Deus, duas interpretações na mesma frase. Um pouco difícil de entender. A partir desse dia, os que ainda não morrerão jamais, e serão arrebatados também para o julgamento final. E os que serão salvos irão corpo e alma para o céu, e os que forem condenados irão corpo e alma para o inferno.
Nem todos os arrebatados irão para o céu, e nem todos irão para o inferno. A partir desse dia, fica tudo definido. Só haverá céu e inferno. A partir desse dia que o Cristo virá, que será o último dia dessa terra, não haverá mais outra coisa a não ser céu e inferno. Nada mais. Com certeza, nem purgatório existirá mais. As tribulações virão. Mateus 24, capítulo 21 e 22. Porque lá está escrito assim: a angústia será tão grande que nunca houve desde o princípio do mundo, a angústia, porque a angústia será tão grande que nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá igual. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, Deus abreviará aqueles dias. Já está também decretado o fim desta humanidade, será como nos tempos de Noé. Estas palavras que estão na Bíblia, acho que os padres desconhecem. Está escrito, Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. A vinda do Filho do Homem acontecerá como nos tempos de Noé. Nos dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, homem e mulher se casavam, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam nada. Até que veio o dilúvio. Eles não perceberam nada até que veio o dilúvio e matou todo mundo. Jesus disse, a mesma coisa acontecerá na vinda do Filho do Homem. Não fique alarmado, nem tenha medo, pois é preciso que tudo isso aconteça. Reze e faça penitência, pois os que perseverarem até o fim serão salvos. Ninguém quer saber de nada do fim dos tempos. Ninguém quer saber. Deus manda o aviso, manda os avisos, mandou a pandemia, veio agora a tempestade aqui, doença, o mar que avança pela terra e faz desordem. Mas não, ninguém quer saber de nada. Não, está tudo tranquilo, está beleza. A igreja então nem se fala. A igreja apresenta uma paz, uma tranquilidade que nunca teve. Quem vai à igreja hoje parece que está tudo uma beleza, nada acontece. Não sabe o que está acontecendo. Nunca a igreja teve num tempo tão difícil igual agora. Porque é tempo de separação, é tempo de separação do joio do trigo. Então, separação sempre é sofrida, sempre é tempo de sofrimento e de dificuldade. Então, precisa que a igreja, que deveria orientar o povo para preparar para esses dias de tribulação, não. Fica pregando água com açúcar, tentando agradar os fiéis para que não afastem da igreja para poder render mais dinheiro, para não acabar com a renda deles. Então não pode pregar a verdade, senão escandaliza o povo e eles não voltam mais. Então fica nessa falsidade. Hoje está cheio de falsos profetas. A igreja está repleta de falsos profetas. Todos os padres, bispos e papas que apoiam a teologia da libertação marxista, são falsos profetas. Estes são os verdadeiros falsos profetas que o Cristo disse, porque em vez de pregar a verdade, eles estão levando aí os fiéis a acreditar em um homem, deixar de acreditar em Deus para acreditar no humano, no homem, que vai ser o anticristo. É muito triste o que está para acontecer. Eu fico pensando, será que o povo não vê o que eu vejo? Por que será que Deus me revela essas coisas a mim, que sou tão pequeno, tão insignificante, o menor de todos da sociedade? Deus revela a mim coisa que não revela aos grandes. Será que os padres não sabem o que está acontecendo?
que em outubro deste ano pode ser um ano decisivo, porque tem duas coisas. A profecia de Daniel fala de uma grande aliança feita para 7 anos, que é a semana de Daniel, 7 anos. E no espaço de meia semana, a obração, a celebração das obrações e o sacrifício será suprimido. E esse sacrifício que o Daniel falou hoje, que ele viveu antes do Cristo, não tinha ainda a Eucaristia, esse sacrifício que ele fala hoje é a Eucaristia, que deverá, mês de outubro, deverá fechar a igreja, porque o Papa tem uma aliança feita com os inimigos, os anticristãos, as religiões anticristãs e Nova Ordem Mundial e UNO e todos, que ele vai ser obrigado no ano que vem, não, neste ano, em outubro, a entregar o poder da igreja na mão do inimigo, porque senão ele pode morrer. Vamos rezar, não ficar alarmado, como eu coloquei aqui, não fique alarmado, nem tenha medo, pois é preciso que tudo isso aconteça. Reze e faça penitência, pois os que perseverarem até o fim será salvo. Essa Igreja Católica Romana vai morrer, não tenha dúvida, vai, ela vai desaparecer, ela vai cair na mão do inimigo que vai destruir tudo, destruir até os templos de pedra que está aí bonito, beleza, poderá ser destruído, porque o Cristo disse isso, vede tudo isso que vocês veem, vai ser destruído, ficará pedra sobre pedra. Então, a igreja verdadeira vai ter que ressuscitar novamente nas pessoas que perseveraram até o fim. A Eucaristia não vai acabar, mas vai ficar restrita. Muito difícil da gente poder participar devido à perseguição que virá em cima dos padres e de toda a igreja, e todos os cristãos. Então a Eucaristia será celebrada nas escondidas, como nos tempos primitivos. Quem conhece a igreja, a história da igreja no tempo primitivo, vai ser igual, vai ser a mesma coisa. Vai voltar, a igreja vai voltar igual ao tempo primitivo. Não tem teto, não tem cobertura, não tem templo, não tem igreja de pedra, não tem nada. É uma igreja espiritual que está nas pessoas, porque nós somos a verdadeira igreja. Quando Cristo edificou a igreja sobre Pedro, Pedro representava toda a humanidade. Então, nós somos a igreja verdadeira. Cristo é a cabeça e nós somos membros. Fica assim, boa noite, que Deus nos dê força, coragem para que ninguém perca a fé. Porque tem uma palavra de Cristo também que diz que muitos perderão a fé. Muitos perderão a fé. Vamos rezar, pedir a Deus que não percamos a nossa fé. Porque se perdeu a fé, perdeu tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em frente. Muita fé, muita força, muita coragem. Nada de medo.